Você sabe me dizer qual foi a civilização antiga mais avançada de todas? Ao longo dos anos, muitas civilizações conseguiram façanhas que até então pareciam impossíveis, principalmente por causa dos recursos da época. Por exemplo, você conhece a história dos maias? Por volta de 7000 a.C., as comunidades mesoamericanas começaram a cultivar milho e feijão e a desenvolver habitações permanentes concentradas no que hoje é o sudeste do México, Guatemala e Belize, bem como alguns locais de Honduras e El Salvador. Mas foi por volta de 1000 a.C. que essas aldeias foram substituídas pelas antigas cidades da civilização maia, que se espalharam em torno de enormes complexos administrativos e cerimoniais que pareciam tocar as estrelas. Assim como nós, os maias achavam o céu fascinante. Eles construíram grandes observatórios e fizeram registros meticulosos do movimento planetário com um sofisticado sistema de escrita que combinava caracteres pictóricos e fonéticos. Eles também fizeram previsões das posições de objetos celestes que pareciam verdadeiras no futuro. Na verdade, a compreensão do povo maia sobre os movimentos de Vênus, Marte e da Lua inspirou seu famoso sistema de cronometragem. Este sistema incorporava complexos calendários interligados que marcavam suas atividades agrícolas e rituais religiosos para coincidir com certos acontecimentos astronômicos. As mentes modernas também são cativadas por seu calendário, que ainda é consultado por muitos dos 6 milhões de descendentes modernos dos maias. Já a antiga Suméria, uma área na Mesopotâmia, acima das planícies dos rios Tigre e Eufrates, é famosa também por promover as primeiras civilizações da história humana. Por volta de 10.000 a.C., o crescente fértil da Mesopotâmia permitiu que as populações antigas se estabelecessem e se sustentassem com a agricultura. Depois, por volta de 4.500 a.C., essas comunidades, que atualmente chamamos de sumérios, podiam cultivar uma quantidade alta de colheitas que eram o suficiente para alimentar as primeiras cidades do mundo com comida em abundância. Nas cidades sumérias, mais famosas como Eridu, Uruk e Ur, existiam altos complexos de templos e palácios. Os antigos sumérios também são creditados com a criação da palavra escrita, já que há 5.000 anos eles riscavam tabuletas de argila com um sistema de escrita chamado cuneiforme. Esse sistema permitia que eles acompanhassem o movimento dos cereais pelo seu território, além de partilhar histórias e mitos, dar conselhos sobre agricultura e culinária, entre outras finalidades. Essas inovações garantiram o apelido da Mesopotâmia de o berço da civilização. Os sumérios também foram pioneiros na matemática, astronomia e astrologia. Inventaram a irrigação, fundaram as primeiras escolas, codificaram os primeiros códigos de leis e moldaram as nossas concepções atuais de tempo, dividindo o dia em horas, minutos e segundos. É difícil citar civilizações antigas avançadas e não falar dos egípcios, não é? Bom, por volta de 6.000 a.C., os colonos chegaram às margens do Nilo e encontraram um bom local para viver nas areias escaldantes. Eles cultivaram o solo e construíram aldeias, e por volta de 3.100 a.C., esses assentamentos se tornaram metrópoles movimentadas, governadas por faraós que agiam como estadistas, declarando leis, exigindo impostos, guerreando e supervisionando seu território. Eles eram uma espécie de intermediários divinos entre o povo e suas divindades. Os egípcios prosperaram por milhares de anos, liderados pelos faraós, e encontraram fama por seus avanços em vários campos do conhecimento. Eles possuíam uma vasta consciência do que se tornou aritmética, astronomia e anatomia,
e foram creditados com a invenção da cirurgia médica, graças às suas habilidades em costurar feridas e curar ossos quebrados. Os antigos egípcios também foram escritores, que produziram muita coisa. Eles inventaram um sistema de hieróglifos com centenas de caracteres alfabéticos, silábicos e logográficos inscritos em pedra. Essa civilização primitiva também foi pioneira em várias escritas derivadas que foram escritas em papiros, um material resistente, feito de miolos de plantas encontradas nas planícies. Acima de tudo, o povo do Antigo Egito provou ter vasto conhecimento em arquitetura. Seus templos e túmulos são considerados entre as maiores construções já executadas, e seus monumentos, como a Grande Esfinge e as pirâmides de Gizé, ainda nos lembram do quanto essa civilização era engenhosa. A China também é um país milenar, que há muito tempo fascina estudiosos do mundo todo. O Vale do Rio Amarelo foi o local onde desenvolveu uma das civilizações mais antigas do mundo. Os primeiros assentamentos agrícolas apareceram por volta de 5.000 a.C. E dessas fundações modestas cresceu um governo centralizado, começando com a dinastia Xia entre 2070 e 1600 a.C. Logo após, várias dinastias sucessivas dominaram a civilização chinesa. Em tempos tranquilos e conturbados, a cultura chinesa floresceu. Na dinastia Shang, entre 1600 e 1046 a.C., os escribas chineses escreveram com caracteres que se assemelham aos usados hoje. E por volta de 400 a.C., as ideias de figuras famosas como Confúcio começaram a florescer em sistemas de crença completos. Além dessas realizações filosóficas, os artesãos chineses criaram a primeira seda e as primeiras formas de papel. As tradições da acupuntura e fitoterapia tornaram-se uma das contribuições mais duradouras da China. Além disso, os construtores chineses são famosos por construir e conectar as primeiras partes de uma das civilizações arquitetônicas mais impressionantes de todos os tempos, a Grande Muralha, considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A construção da Grande Muralha da China começou no século VII a.C. e até hoje impressiona por sua complexidade. Em alguns momentos, por volta de 7.000 a.C., os agricultores começaram a construir pequenas aldeias em todo o vale do rio Indo, na atual Índia e Paquistão. Começando por volta de 3.300 a.C., esses assentamentos tornaram-se locais muito movimentados. Embora os sumérios tenham inventado as cidades, o povo do Vale do Indo as aperfeiçoou. Seus assentamentos de Harappa e Mohenjo-Daro, por exemplo, abrigavam aproximadamente 40.000 a 50.000 habitantes e apresentavam edifícios de tijolos cozidos. Sistemas sofisticados de esgoto e abastecimento de água mantinham essas cidades limpas e suas ruas espaçosas formavam uma rígida estrutura em grade, sugerindo que esses locais foram meticulosamente planejados. Todo esse planejamento urbano que ocorreu na Harappa e Mohenjo-Daro indica que o povo do Vale do Indo buscava uniformidade. Seus tijolos eram padronizados e, de fato, seus pesos e suas medidas padronizadas estão entre suas inovações mais importantes. Outras invenções incluíam um misterioso sistema de escrita que permanece indecifrável e técnicas de metalurgia. Por fim, mas não menos importante, temos a Roma Antiga. Embora Roma tenha começado como uma vila modesta ao longo das margens do Tibre, na Península Itálica, por volta de 750 a.C., ela se expandiu para um dos maiores impérios da história, abrangendo grandes extensões do Mediterrâneo e outras regiões. À medida que estendiam seus territórios, os romanos muitas vezes se apropriaram das ideias e invenções daqueles que atravessavam o seu caminho. É um exemplo?
Eles adotaram as divindades e os rituais dos gregos, egípcios e várias outras sociedades para complementar seu próprio panteão. Eles também coletaram e sistematizaram o conhecimento de todo o mundo mediterrâneo e escreveram as primeiras enciclopédias. Na verdade, a história natural de Plínio, o Velho, compilou 20.000 fatos de várias culturas e registrou boa parte do conhecimento antigo sobre história natural, arte e arquitetura. Embora os romanos não tenham inventado a estrada, o arco ou o aqueduto, suas versões eram conhecidas por sua robustez e força, e algumas ainda operam até hoje. A apropriação romana não foi sem engenhosidade, particularmente com projetos de construção patrocinados pelo Estado. Ao lado dos templos e anfiteatros, que ainda permanecem, graças às inovações dos romanos em concreto, suas construções são as evidências da habilidade dos arquitetos da época. Sabe o que todas essas civilizações têm em comum? Muitas das suas invenções influenciaram as nossas vidas, tanto que até hoje estudamos e ficamos fascinados com tanta engenhosidade dos nossos antepassados. Não é? Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.